Já temos 8 pessoas, temos bastante gente, na verdade. É, tinha 60 e teve 70 inscritos, mas né, eu acho que o Pedro, que está mais acostumado com o evento, já deve saber como funciona, né? Pois é. Mas tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo, né? Também o povo, como fica gravado, dá para assistir depois, né? Eu sou uma pessoa que assisto depois, às vezes, quando me chama atenção, assim. Bom, então, para quem não conhece, né, o projeto, até a Bruna e o Pedro talvez nem conheçam tanto, né? O projeto que eu lancei, eu, como era um estudante de mestrado, né? Agora já sou um mestre. Quando eu era um estudante de mestrado, eu lancei esse projeto que eu sempre tive a ideia, né, de ser professor, tal, ser um divulgador científico. E também sou da área da comunicação, né? Então a minha maneira assim de ver as coisas é um pouco diferente, assim. E aí eu resolvi criar um canal no Instagram para fazer essa divulgação sobre o que eu vinha estudando dentro do mestrado, né? Boa noite, Emerson, e todos, né, que estão chegando, a Érica que está chegando agora, Vitor. E aí eu resolvi fazer esse canal no Instagram, se chama Direito e Rede, e a partir do Direito e Rede eu tive a ideia de fazer um curso, né, que se chamaria Novos Profissionais do Direito, e esse curso se transformou num projeto, né? Então, um projeto que eu estou desenvolvendo ainda com algumas pessoas que passam por esse projeto. Então, a nossa ideia é criar um instituto, né? E assim, a minha ideia é sempre no começo, eu estudo e agora já passando para um ponto, o que novos profissionais do direito, né? O que o meu projeto tem a ver com o que a gente vai conversar aqui sobre empresas, tal, e direitos humanos. Minha ideia no começo, eu estudo o pluralismo jurídico na sociedade da informação. Então, a minha ideia sempre foi, a partir do que eu tenho estudado, é como essa sociedade em rede pode modificar o próprio direito, né? E como o direito tem se modificado a partir dessa ideia de sociedade em rede e etc. Né? Um autor que é a minha base, que é um autor que, infelizmente, eu nunca vou poder conhecer, porque ele já faleceu e há pouco tempo, que é o Roberto Armando Ramos de Aguiar, foi reitor da UNB, e professor de direito lá. E assim, o que novos profissionais do direito pensa, né? É como esse direito vem se modificando a partir de uma ideia de uma nova sociedade 4.0, a partir de um outro autor também que eu trago essa ideia de sociedade 4.0, que é o Otto Scharmer, do MIT, e ele pensa que essa sociedade 4.0 é uma sociedade ecocêntrica, né? Uma sociedade que retorna a pensar direitos coletivos, né? Que a modernidade traz uma necessidade de organização e que essa sociedade em rede, essa necessidade essa necessidade ela é outra, é uma necessidade que parte pelo menos a partir dos direitos ambientais, né, como o começo de direitos ambientais, mas que dos direitos ambientais naturais, né? Então, para quem é da área do direito, para eu falar a palavra certa, parte de uma ideia de Eco 92, talvez que se transforma numa ideia mais completa sobre meio ambiente e sobre ecossistemas, né? Não só sobre ecossistemas naturais, mas pensando nesse sentido. Então, o Pedro, né, me trouxe essa ideia de falar sobre empresas e tal, eu falei assim, não, mas eu acho que o projeto já falou sobre diversas outras coisas, né, sobre soft skills e tal, eu falei, não, eu acho que para a gente falar sobre empresas, eu perguntei pro Pedro, né? Falei, não, vamos falar sobre empresas, sobre uma nova colocação das empresas, né? Dentro dessa nova sociedade, assim. Então, por isso que eu acho que, assim, falar sobre empresa, ela combina em falar sobre novos profissionais do direito, sobre novo direito a partir dessa perspectiva, né?
E aí, conversando assim com a Bruna sobre um outro assunto, ela me contou, né, que ela fez o mestrado dela sobre direitos humanos. Perguntei o que ela estava fazendo agora, né, depois do mestrado, né, conversando de mestre para mestre, assim. E aí ela me falou sobre que ela estava trabalhando com empresas e com direitos humanos, tal. E aí isso me chamou bastante atenção, e o Diálogos Plurais já está na 4ª edição, né, que é esse conjunto de eventos, e é justamente isso, trazer pessoas assim, trazer dois palestrantes, mas que isso se torne um diálogo plural e que as pessoas possam participar e que assim não fique numa conversa, né, num embate entre né, como é direito empresarial e direitos humanos, que não tem nada a ver, mas uma construção a partir não de duas perspectivas, né, mas de diversas perspectivas, assim. Então, eu vou passar a palavra para a Bruna, para ela explicar direito né, o trabalho dela, o que ela tem pesquisado e tal, nesse sentido, assim, que é uma curiosidade minha também. Então, Bruna, a palavra é tua. Obrigada, João. Eu acho que antes de começar, acho que vou fazer uma pergunta para vocês, quem conseguir responder, puder responder, que acho que vai facilitar até eu explicar um pouco sobre a área. Quando eu falo em empresas e direitos humanos, o que vocês entendem que está envolvido nesse sentido? Acho que é para o João e para o Pedro, principalmente, mas... João, Pedro. Pode chutar. O que você pensa, assim, alguém que trabalha com empresa de direitos humanos e os direitos humanos que estão envolvidos na empresa, no impacto na empresa. Então, pode mandar bala, João. Então, a minha perspectiva de direitos humanos, né, é esse casamento, dicotomia com direitos fundamentais, né? Então, eu penso direitos humanos como direitos fundamentais de maneira internacional. Basicamente, isso que me vem como direitos humanos, assim, né? E assim, empresa seria uma nova empresa que pense nessa perspectiva de direitos fundamentais, né? Então, acho que é isso que me vem à mente, assim, né? Acho que tanto essa ideia de uma internacionalização, né, de direitos humanos como algo internacional, e como, né, e falando da parte da empresa, sobre isso, assim, né, uma nova empresa, né, uma empresa que pense não só na obrigatoriedade do lucro, mas nessa obrigatoriedade do lucro de uma maneira sustentável, né? Bom, empresas de direitos humanos a gente acaba vendo com diferentes acepções, muitas delas relacionadas à implementação e efetivação dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável defendido pela ONU. A gente pode ter uma perspectiva que olha também para uma internalização de interesses, para uma perspectiva institucional, de não olhar só a empresa, a atividade econômica como um contrato que está lá para atender o interesse dos sócios, mas também internalizar e integrar interesses. A primeira vez que a gente vê na história de forma um pouquinho mais forte você levar em consideração os interesses, porque o que parece que foi na Alemanha por um carinha chamado Walter Rathenau, que queria o desenvolvimento nacional pelas empresas. E mais atualmente, quando a gente vê desde Who Cares Wins, que foi feito pela ONU, os ODS, que estão cada vez mais implementados, a gente acaba tendo uma outra fase que envolve não só você incluir, mas integrar, observando interesses e muitas vezes partindo de soluções procedimentais. Você não sabe o que prevalece, então você cria procedimentos para internalizar interesses. Essa é a visão que eu tenho. Mas estou aqui para aprender com a Bruna. Bom, empresa de direitos humanos não é uma discussão nova, é uma discussão bem velha que a gente já tem. Pode lembrar dos casos antigos, mas que ainda muito se repetem, escândalos que houve de trabalho infantil da Nike em outros lugares do mundo, de outras fabricantes têxteis, tem trabalho infantil, trabalho escravo. Então, já se vinha, desde os anos 70, discutindo um pouco mais sobre uma responsabilidade civil da empresa.
E aí foi criado as teorias também, mas as doutrinas de responsabilidade social corporativa. Vários outros foi criado a partir disso, a ODS, o Global Compact, ele tem o Pacto Global, que ele tem diretrizes para as empresas. Mas ali por 2001, um professor de Harvard chamado John Ruggie, ele foi contratado como relator da ONU para criar algum documento que uma diretriz relacionada a empresas e direitos humanos. E a partir disso ele criou o Ruggie Principles, são os princípios do ele é baseado, ele considera direitos humanos o que está na Carta Internacional de Direitos Humanos, o que está na OIT. Então, a gente tem aí direitos trabalhistas, mas também o direito à vida, o direito à propriedade, à segurança, à saúde, e tudo isso é relacionado à empresa. E o que são esses princípios do Ruggie? Ele fala o dever, respeitar e remediar. Nesse sentido, a empresa, ela tem, o Estado, ele tem o dever de proteger direitos humanos. Cabe à empresa respeitar direitos humanos e tanto ao Estado quanto à empresa remediar direitos humanos, os impactos dos direitos humanos. Em 2011, a partir desses princípios, foram criados os princípios orientadores de empresas de direitos humanos, em que hoje, atualmente, é a principal referência no que se diz a empresas de direitos humanos. Tanto que vários países, incluindo países da União Europeia, principalmente na União Europeia, estão tomando os princípios orientadores para criar novas legislações em que tornam os princípios uma norma para essas empresas. Então, para a empresa ela respeitar direitos humanos, o respeito de direitos humanos não é um ato apenas omitivo, em que ela tem que apenas respeitar. Know and show, tipo, você mostrar que sabe e fazer. E para isso, ele tem que fazer um processo que a gente chama de due diligence. Due diligence, a tradução não no português, acho que não é a mais correta que tem, que seria a devida diligência, mas ele tem que fazer esse processo de due diligence para ela estar em conforme com esses princípios orientadores. Bom, primeiro ele tem que ter uma política de direitos humanos. Essa política, a empresa ela tem que saber, todo mundo da empresa, os funcionários, tem uma gestão sobre isso. Tem que ter uma avaliação de impacto em direitos humanos. E aí é importante entender, a responsabilidade social corporativa, ela vem diferente da empresa de direitos humanos, porque a empresa de direitos humanos ele vem olhar o impacto dessas empresas, principalmente multinacionais, quando a gente está falando, dos princípios orientadores, ao impacto às comunidades, às pessoas. Então, qual que é o impacto que aquela empresa, vamos dizer, uma empresa mineradora, ela tem na comunidade onde ela está inserida? Em como que ela impacta até a sua cadeia de suprimento, ela vem impactando. A partir de uma avaliação de impacto que ela tem que ser feita, ela vai ter que fazer uma remediação do que foi entender o que está sendo impactado. Por exemplo, se essa empresa, essa mineradora, ela está inserida em uma comunidade e tem muita violência, inclusive mortes. Quem causa a morte é a empresa de segurança privada contratada pela mineradora. Então, o que a mineradora tem que fazer? Tem, nesse caso, remediar. E como que faz essa remediação? Ela tem que monitorar seus impactos, fazer um report dos impactos, um canal de grievance, canal de reclamação para a comunidade, entender e ser transparente sobre como ela está lidando com esse impacto. Então, é mais ou menos isso que eu faço. Através de uma consultoria, a gente vem realizando, apoiando essas empresas, não apenas a política de direitos humanos, às vezes gestão de crise, mas não é o foco, não é um trabalho também de mascarar o que a empresa está fazendo, realmente um trabalho profundo de avaliar o seu impacto e remediar, tornando essa empresa mais ao conforme aos princípios orientadores, que é já uma demanda internacional. Se uma empresa hoje ela quer
está inconforme e conseguir vender bem esse produto, por exemplo, na União Europeia, ela tem que começar a se preocupar com o impacto dela de direitos humanos. Bom, acho que ainda tem várias confusões sobre o que a empresa, eu posso esclarecendo aos poucos, mas acho que é isso que eu posso explicar. Não é um trabalho de advocacia também, o que eu estou fazendo. Pode ser advocacia, a advocacia pode lidar com isso, mas é muito mais um trabalho de prevenção do que a remediação legal. Entendi, Bruna. Então acho que agora, né, para falar, vamos conversar então com o advogado, né, com o Pedro. E Pedro, que antes que você começasse a falar, que você se apresentasse, né, e também falasse assim qual que você acha que é o papel, qual tem sido o papel do advogado, né, do advogado do direito empresarial, dentro dessa perspectiva que a Bruna trouxe, assim, né? Primeiramente, João, obrigado pelo convite. Eu agradeço por ter me chamado para participar. Aproveito para também cumprimentar a Bruna pela manifestação inicial, que foi super interessante. Eu sou professor de Direito Empresarial do Mackenzie e eu sou também mestre e doutor em Direito Comercial pela São Francisco, onde eu também me graduei. E eu sou líder do grupo da linha de pesquisa Direito, Empresa e Desenvolvimento, Direito Empresarial e Desenvolvimento no Mackenzie. E dentro desse contexto, a gente acaba colocando e tendo a discussão de empresas e direitos humanos por diferentes perspectivas. Inclusive a professora Ana Cardia, lá do Mackenzie, é bastante atuante na área, na discussão, como ou uma discussão envolvendo responsabilidade social e empresarial, ou então uma discussão que vai para o lado do direito empresarial mais puro, ao ser discutido função social da empresa, internalização de interesses, ou então por discussões que também vão para o lado do direito empresarial, de governança corporativa, distribuição de poder internamente à empresa, organização dos interesses relacionados. A gente acaba tendo no ambiente empresarial, cada vez mais, a preocupação por trazer outras discussões, outros interesses que não os meramente lucrativos. E de um tempo para cá, no Brasil, fora do Brasil há mais tempo, começou a se perceber que isso dá retorno financeiro, dá retorno reputacional, o que acaba levando a, inclusive, uma discussão colocar do porquê que as pessoas buscam integrar interesses, internalizar interesses. É porque é bacana mesmo ou se porque não é uma exigência do mercado e o mercado dá algum tipo de retorno. E dentro desse contexto, a gente tem toda a discussão envolvendo ESG, que é um movimento que começou justamente com um relatório da ONU chamado Who Cares Wins, que leva em consideração outros centros de imputação de interesses, meio ambiente, environmental, questões sociais, social e governança no geral, na condução da atividade empresarial. Então, sustentabilidade na atividade empresarial, a gente pode colocar prevenção, vedação do trabalho escravo na atividade empresarial, usando como exemplos igualdade de gênero em conselhos, igualdade racial em conselhos, na questão de governança. São alguns dos elementos que a gente pode colocar e o direito empresarial ele é diretamente preocupado com isso. A partir do momento em que a atividade empresarial está sendo analisada, a forma que ela vai ser conduzida está por trás da discussão. Num outro âmbito, a gente também é muito comum falar, olhando para o direito societário, em uma coisa que a gente vai chamar de shareholderismo, que seria a preocupação com o interesse exclusivo dos sócios na hora da condução da atividade empresarial, e o também chamado stakeholderismo, que é você olhar para outros stakeholders quando da condução da atividade empresarial. Não estou falando que tem certo ou errado aqui, que um é melhor que o outro, mas são diferentes visões. Então,
olhando pela minha perspectiva, tanto de pesquisa como de docente na área de direito empresarial, eu acabo sempre modelando a discussão, tendo por base os princípios do direito empresarial. Eu até brinco com o pessoal do direito internacional, eles ficam bravos, falam na brincadeira lá com a própria professora Ana, o pessoal da eles falam assim, o direito empresarial ele é mais real, né? Porque o direito internacional ele não existe, eu brinco com eles, é soft law, na brincadeira, é claro. Então eu sempre olho para uma perspectiva do direito empresarial. Tenho no meu track record a implementação de política de igualdade racial em empresas, de política antidiscriminatória em empresas e em diferentes segmentos, tanto a parte da elaboração de documentação, como a parte do assurance do que está sendo feito, que vai mais ou menos na linha do que a Bruna colocou, dessa due diligence, para verificar se está em conformidade, tanto com os parâmetros globais, quanto com as próprias políticas estabelecidas pela empresa. Vejo, para terminar aqui e aí devolver para o João, que é algo que vem para ficar. Não acho que é moda, uma moda que vai passar, é uma tendência que vem para ficar. Vejam a quantidade de fundos que tem foco em investimentos em empresa ESG. É uma preocupação que o mercado olhou e o mercado exige. Não vamos discutir aqui, não sei se vale a pena discutir se é prudente discutir se o mercado busca porque é bom ou porque o mercado acha bom, a gente busca, mas é algo que veio certamente para ficar. E obrigado mais uma vez pela oportunidade, João. Hein, Pedro? Já continua. Desculpa, Bruna, você quer falar alguma coisa? Posso só complementar, Pedro? Claro. Você falou muito interessante sobre a sua fala de ESG, porque eu também trabalho com a área. E uma visão minha trabalhando é que, apesar de ESG ela está avançando muito a pauta ambiental ela vem mascarando a pauta social, que vem sendo esquecida aos poucos. Então, vem sendo focado muito nas políticas antidiscriminatórias, políticas de inclusão, que são muito bem feitas, mas acho que o grande desafio em implementar, integrar a empresa de direitos humanos e muito além do que é trabalho escravo, trabalho infantil e políticas internas da empresa. É a gente entender o impacto da supply chain, da cadeia de suprimento, e a responsabilidade dessa empresa em relação ao impacto da cadeia de suprimento. Conflitos fundiários, uso de agrotóxico, tudo isso está muito envolvido. Então, ESG, que bom que está vindo, mas ainda precisa melhorar o S do social. Uhum. A minha pergunta para o Pedro, assim, fugindo um pouco, assim, eu já sou formado já há quase 10 anos. E até esses dias um amigo meu que é professor falou, até o ano passado eu ensinava letra de câmbio dando aula de direito empresarial. Então, a minha dúvida é quanto à cadeira, né, a cátedra do direito empresarial. Ela vem modificando, pensando nesse direito empresarial, nessa empresa do futuro, essa empresa social, essa empresa ESG, assim. Eu sei também que é complicado o professor modificar, principalmente se for uma faculdade, né, privada, né, porque as faculdades públicas, acho que elas têm mais liberdade de construir as suas próprias cátedras, né? Então, eu queria saber, assim, o que você acha sobre se vem modificando o ensino do direito empresarial, assim, quanto a isso. Vamos lá. Eu vou tentar ser conciso. Eu vejo, em primeiro lugar, que há expoentes em que isso tem sido debatido e tem sido pouco a pouco desenvolvido. Mesmo, por exemplo, eu sou professor do Mackenzie. O Mackenzie é uma universidade privada, a gente tem liberdade de cátedra para desenvolvimento do que a gente quiser. Eu sou uma pessoa que trabalha em sala uma perspectiva de direito empresarial público. Eu sou uma pessoa que eu trabalho em pesquisa
questões envolvendo interesse público e direito empresarial, de empresário e desenvolvimento. Tenho pesquisa, eventualmente, de função social da empresa e violência doméstica, que eu oriento. Tenho pesquisas que olham para igualdade de gênero em conselhos de administração e impacto operacional e financeiro. Eu gosto de dar essa perspectiva porque eu acredito que a minha função enquanto professor é instigar o aluno a gostar da minha matéria. Depois ele vai com calma estudar e aprofundar. E não dá para você gostar da minha matéria se a gente estudar letra de câmbio. Porque é chato, enfadonho e um tanto quanto inútil. Olhando para uma perspectiva nacional, o ensino jurídico ele é decadente, como muitos de vocês, acho que todos aqui sabem, a ponto de que muitas universidades, por uma questão de necessidade mercadológica, preparam a grade curricular olhando para a prova da OAB. E a partir do momento em que fazem isso, tem que cumprir com o calendário, não que eu não cumpra, que fique claro. Tem que cumprir com o calendário, olhando para o exame da OAB. E o exame da OAB ainda hoje cobra letra de câmbio, por exemplo, e outras temáticas relacionadas. Quando a gente olha o ensino jurídico, a gente tem um ensino jurídico no Brasil que ele é extremamente, vamos colocar assim, ineficiente, porque a gente tem um alto volume de faculdades de direito, uma produção acadêmica muito pobre, comparado com outros países do mundo, com raras exceções, e o ensino jurídico se preocupa muito mais com a formação não de juristas, no sentido clássico da palavra, mas de profissionais do direito, que tem que ser um ensino profissionalizante. O profissional de direito, o profissional da faculdade de direito, ele tem que sair apto para exercer uma profissão, o graduado, o bacharel. E isso acaba impactando muito. Então, eu posso falar assim, pela minha experiência, eu costumo e eu tento ao máximo implementar essa discussão, mas eu tenho convicção que não é a realidade brasileira e também não posso falar que é o melhor cenário ser assim. Eventualmente, pode ser que ensinar a letra de câmbio com bastante profundidade seja o melhor, não estou negando isso. Eu não vejo dessa forma, Apesar de ser advogado, atuar na área societária, adorar o direito societário, eu procuro, na medida do possível, trazer essa visão mais social, porque, para mim, é algo importante. Acho que sensibiliza o aluno a gostar mais da minha matéria, que é a matéria mais odiosa da faculdade, quando a gente para olhar, porque ela é muito maltratada. Entendi, Pedro. Eu acho que eu vou me desculpar pelos outros por entrar nesse assunto, assim, porque é um assunto que vai modificar e que levaria a conversa para um outro ponto, né? Eu acho que o que me vem à mente, até um livro que eu não estou com ele aqui, é um livro que eu acho muito legal, que é um autor que provavelmente ele é de esquerda, eu esqueci. Ele fala de um stalinismo de mercado, né? E ele era um professor do ensino, o Mark Fisher, e era um professor de ensino médio, e ele falava justamente que o professor passava mais tempo fazendo relatório para dizer que ele tinha cumprido metas e que aquele colégio que ele é um professor do ensino médio da Inglaterra, né? E que aquele colégio tinha cumprido aquelas metas e que aquele colégio merecia receber o dinheiro, porque o colégio não é totalmente público, né? Mas ele recebe fomentos públicos. Então, o professor passava mais tempo cumprindo metas e a pessoa que avaliava aquilo saber se aquelas metas tinham sido cumpridas do que ensinando alguma coisa, né? Então, isso não é nenhum problema do Brasil, mas é um problema dessa ideia de eficiência, né? De como medir eficiência. Então, no Brasil, a ideia de medir eficiência é como a faculdade cumpre metas ou torna alunos advogados, né? Então, acho que essa discussão é uma discussão muito que foge um pouco do que a gente está falando aqui, né? Sobre direitos humanos. Eu acho que uma dúvida que surge né, que a gente tinha conversado um pouco antes a Bruna trouxe para nós uma perspectiva de normativas da ONU, né?
E, assim, a dúvida é se vocês poderiam dizer como está essa normativa sobre empresas e responsabilidade social, como está essa normativa no ambiente interno, né? Assim, porque globalmente a gente sabe, né? A Bruna trouxe para nós que as empresas querem, né, estar inconformes com as perspectivas, né, com os princípios que têm se tornado norma, e como esses princípios têm se tornado norma dentro do Brasil, assim, se vocês sabem dizer, assim, se esses princípios de direito, princípios de direitos humanos têm se tornado normas no Brasil, né? E se esse último governo trouxe alguma coisa que diminuiu isso, essa ideia de direitos humanos como importantes, assim, né? Não sei se vocês sabem, conseguem responder sobre isso, sabem? João, em uma perspectiva, empresa de direitos humanos não é apenas pela normativa da ONU, né? Ela vem sendo um movimento global. E na América Latina, acredito que a Colômbia seja um dos grandes líderes aqui. Em vários países, os líderes movimentos vêm criando, são planos nacionais de empresas de direitos humanos, em que ele vai criar um plano para o que as empresas que elas têm que fazer, como, ele vai guiar as empresas. A OCDE, ela também tem um plano parecido, a gente chama o Guia OCDE para multinacionais, em que ela tem, ela é baseada também nesses princípios orientadores, mas esses planos, ele tem uma perspectiva mais nacional. O Brasil, ele ainda não tem um plano concreto. Está discutindo já faz algum tempo, antes do início do governo Bolsonaro, e até agora a gente não concluiu esse plano nacional para empresas de direitos humanos. A gente, acho que sem dúvida alguma, o governo ele vem representando vários retrocessos quanto a empresas de direitos humanos. Principalmente em relação ao impacto a povoados indígenas e comunidades quilombolas. Então, a demarcação de terra, principalmente indígenas quilombolas, vem sendo muito mais atrasado. E isso impacta também a alguns empresários e como que essas normativas elas vêm impactando eles. Eu trabalhei recentemente em um caso em que de uma mineradora que ela estava atuando próximo a uma comunidade quilombola, não demarcada ainda, e que não, por atraso também, até pelo desmonte da Fundação Palmares, ainda não houve a demarcação, mas o investidor dessa mineradora, ele segue esses princípios de direitos humanos. Então, ele estava muito preocupado em que essa empresa, ela agisse certo e a gente, com o apoio dessa empresa está sendo realizada a demarcação dessa terra. Então, a gente tem uma pressão internacional que pode vir ajudando a realizando essas demarcações, não as demarcações, né? Mas uma preocupação em que reputacional também, de mercado também, isso não pode se negar, uma lógica capitalista perversa que acaba acontecendo por trás disso. Mas também, no Brasil, é inegável que... inegável, é meio estranho falar, mas não tem como negar que tem um retrocesso em direitos humanos acontecendo nesse governo, e a reputação de grandes empresas acaba sendo questionada, principalmente por atuarem próximas às áreas povoados indígenas, comunidades quilombolas e até violências fundiárias. Acho que o Pedro pode falar um pouco mais. Eu vou me abster de tratar da questão política, que sempre que a gente vai para o lado político, ou a gente gera inimizades, ou a gente fica efusivo, tá? Apesar de eu entender que eu estou entre amigos nesse assunto. Eu vou focar um pouquinho mais na questão do que a gente vem cada vez mais olhando como resposta de mercado e também produção acadêmica a respeito. A gente tem tido e eu tenho observado
um importante desenvolvimento acadêmico relacionado a olhar para a responsabilidade social empresarial. Um exemplo que eu acho que tem que ser citado aqui, já que ele endereça com uma maestria o S, que é o que acaba sendo um pouco mais carente, é os trabalhos do professor Adilson Moreira, como o Tratado de Direito Antidiscriminatório, que ele encontra guarida, e respondendo você, João, no próprio princípio constitucional da justiça social, que a partir disso acaba havendo empresas e agentes privados, também como destinatários de direitos humanos, devendo implementá-los e observá-los. Então, a gente tem iniciativas super interessantes que vão por essa linha, que devem ser levadas em consideração. A gente tem soluções autorregulatórias a partir do mercado ou decorrente do mercado que tem que ser observadas e que eu acho tão eficiente ou mais eficiente do que soluções regulatórias. É só a gente ver o movimento antirracista, o movimento Black Lives Matter, que são movimentos autorregulatórios, que não tem nenhum tipo de normativa específica, mas que tem um efeito importante, seja por uma demanda de mercado ou então para em inglês ver. Aí a gente vai ficar discutindo se é social washing, greenwashing, mas a gente pode deixar para um outro momento. Então, há movimentos interessantes para a gente considerar, independentemente de a gente ter um posicionamento formal do poder central em um sentido ou de outro, há uma movimentação do mercado pela necessidade de internalizar e discutir essas questões. Repito, observem, por exemplo, o impacto de mercado que a Magalu teve ao lançar o programa de trainee destinado para negros e negras. O impacto foi de uma variação positiva no valuation da empresa. E isso é algo interessantíssimo quando você olha o aumento do preço de mercado, que vê que o mercado está também contribuindo para a tutela, de forma direta ou indireta. Minimamente. Você pode falar, é o boato e depois vai descer no fato. Beleza, mas algum tipo de impacto teve. Ou então, quando a gente olha a composição de fundos voltando e focando em empresas ESG no Brasil e no mundo. A gente tem, por exemplo, um fundo mundialmente famoso que é o JSS Sustainable, que foca nisso e com constante valorização. Às vezes a gente fica muito preocupado em encontrar uma solução regulatória para os problemas, quando a solução autorregulatória ela é muito eficiente. E aqui eu sei que eu estou falando com o especialista no assunto, que a gente não deixa de falar um pouquinho de pluralismo jurídico quando a gente vai para essas alternativas de soluções olhando para o direito. Uhum. É bem interessante mesmo essa ideia, né? Eu vou abrir para algumas, se alguém quiser alguma pergunta, a gente está com a Érica, com o Lucas, com o Vitor, com o Jean, com o Ronaldo. Se alguém tiver alguma pergunta, para não ficar só nós três, né? Eu acho que a ideia é justamente que seja um debate plural, né? Carol, bom, eu vou fazer uma pergunta, então. Vou inaugurar aqui as participações. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao professor Pedro, à professora Bruna, pelas brilhantes explanações, trouxeram muito conhecimento. E o que me interessou é que um assunto que eu gosto muito de estudar é sobre o trabalho escravo, principalmente atual, né, no contexto atual. E vocês teceram algumas considerações sobre o trabalho escravo, mas pelo que eu compreendi, no ambiente externo, assim, por exemplo, como a empresa pode ser vista, digamos, uma empresa têxtil, por exemplo, que se vale de mão de obra escrava, não é? Ou algo nesse sentido. Mas nós sabemos que o trabalho escravo ele também pode acontecer dentro da empresa, assim, né? Não só essa questão de produção, seja têxtil, seja qualquer outro material, vista assim, digamos, pelos consumidores como algo negativo, ela pode ocorrer também dentro, no ambiente, como que eu posso dizer assim, dentro da empresa pode existir trabalho escravo, né? E aí eu gostaria de saber se existe algum movimento internacional nesse sentido, de combate ao trabalho escravo dentro das várias fases de produção, enfim, de produtos ou serviços, enfim, considerando principalmente que a OIT tem esse movimento muito combativo
para garantir o trabalho decente, né? Que, por óbvio, exclui o trabalho escravo e prevê, sim, a observação dos direitos fundamentais ali. Eu gostaria de saber se vocês têm algo a tratar nesse sentido. Bom, já estou em liberdade de responder, desculpa. Os princípios orientadores e a área de empresa de direitos humanos, ela engloba, sim, o trabalho escravo, com toda certeza. E, nesse sentido, acho que um dos grandes desafios é o que você disse de os impactos da empresa, e principalmente no que se diz até a cadeia de valor dela. A gente teve um caso super recente agora, que foi o da Heineken, em que um caminhão que foi parado pela Polícia Federal por ter trabalhadores escravos na logística da Heineken. Bom, os princípios, quando você trabalha com empresas de direitos humanos, a parte mais desafiadora, e quando eu digo desafiador mesmo, porque é caro, muitas vezes tem que ir para um fornecedor mais caro, porque o fornecedor com mão de obra de trabalho escravo pode ser muito mais barato, é você olhar para a sua cadeia de fornecimento. Então, você tem a avaliação de impacto, ela tem que olhar isso de uma forma profunda. Muitas vezes não é só você confiar na lista suja, porque a lista suja, ela pode ser muitas vezes defasada. A gente não, até por causa do coronavírus, não teve fiscalização nos últimos tempos. Então, uma avaliação de impacto numa empresa, ela tem que ir a fundo, ela tem que ir, por exemplo, na fazenda, tem que visitar a fazenda, entender como que estão os trabalhadores. No setor agro, o mais desafiante são os trabalhadores sazonais, em que apenas na época de colheita eles veem como você fiscaliza, e a partir disso realizar uma remediação, e junto com o Estado fazer a remediação. Então, a empresa ela tem que olhar para fora, claro, como que está sendo o trabalho escravo, mas o movimento também tem que ser interno. Entender não apenas dos próprios empregados, mas os empregados da sua própria cadeia de valor, tanto de primeiro fornecedor de primeiro grau, vamos dizer, aquele que você compra diretamente, mas aquele do fornecedor de segundo grau, daquele que compra, o que vende para a pessoa que você compra. Acho que o Pedro pode complementar aqui. Eu não sei se eu tenho tanto conhecimento para poder contribuir mais do que a Bruna na temática, tá? O que eu tenho observado é que a existência nas empresas de listas negras para não ter negociação acaba sendo algo importante, e você acaba tendo uma sanção reputacional atrelada à conduta, que é algo interessante de ser analisado. Tenho observado já também a inclusão em alguns contratos com grandes fornecedores que tem a cláusula tradicional de trabalho escravo, que você não pode ter, que é uma cláusula bonita, né? Que nem cláusula de política ambiental, são cláusulas bonitas, assim, é bacana ter tudo isso, mas que são raramente aplicadas, né? Mas eu tenho visto atrelada a cláusulas de auditoria contratuais a observância disso. Alguns clientes meus já passaram dentro desse procedimento de auditoria contratual recorrente por questionamentos olhando para observância ou não de questões relacionadas a trabalho escravo internamente na sua operação. Ainda bem, não teve nenhuma coisa que foi apontada como red flag, fico feliz com isso, mas eu tenho visto uma preocupação um pouco maior do que eu via anteriormente, mas eu não tenho propriamente conhecimento e nem a preocupação no meu dia a dia com a temática para poder contribuir muito, mas eu tenho observado alguma movimentação nessa linha sim. Só para complementar, acho que algumas empresas, você pode acessar o report delas, o relatório delas, quanto à fiscalização delas a direitos humanos, incluindo, nesse sentido, trabalho escravo. A Unilever é uma delas. Você pode também ver a partir do site da Unilever, tem um report de direitos humanos. Eles falam tudo como que eles fazem a fiscalização. Muitas vezes eles vão em campo, surpresa, até na fazenda, para entender o que está acontecendo e quais são os impactos. E algumas empresas também têm um grievance, que a gente chama canal de reclamação, canal de denúncia, em que elas
são transparentes. Eu acho que a transparência aqui também é uma palavra-chave quando a gente fala em empresa de direitos humanos. Quanto às reclamações e as denúncias de violações de direitos humanos. E elas colocam quais são os fornecedores que estão tendo, quais são as reclamações em relacionado a qual fornecedor e como que a empresa está agindo para mitigar esse impacto de direitos humanos. Deixa eu ver o que a Érica falou. Boa noite, agradeço a todo o conteúdo apresentado. Que tema interessante que possui inúmeros desenvolvimentos e repercussões. Essa implementação de direitos humanos poderia ser implementação pelos setores de gestão de pessoa em paralelo a programas de compliance. Eu acho que é uma questão mais técnica, assim, né? Aonde que a implementação dos direitos humanos dentro de uma empresa vai estar, né? Vai estar dentro do setor de gestão de pessoas, dentro dos programas de compliance, né? Eu acho que é uma pergunta que cabe aos dois, né? Acho que mais ao Pedro também, né? Eu acho que é uma pergunta bem interessante. Obrigado, Érica. Vamos lá, eu começo essa rodada. Érica, obrigado pela pergunta. É uma questão muito interessante quando a gente vai tentar entender onde que o compliance localiza dentro das empresas. Porque você tem empresas que são muito consolidadas, com uma estrutura organizacional consolidada, que acaba tendo um departamento de compliance específico. Aí o benchmark de quem vai compor esse departamento acaba sendo algo interessante também de a gente considerar e muda a depender do porte da empresa. Empresas de menor porte acabam eventualmente ficando o compliance, se é que ele existe enquanto um departamento, com uma perna no jurídico e uma perna no RH. Existem empresas também que acabam sendo alocadas e tem um departamento de DHO, que vai ser responsável por observar a qualidade do trabalho, a permanência dos seus colaboradores em geral. Então, não tem muita regra. É claro que quando você tem uma estrutura organizacional invejável, quanto mais você nicha, a tendência é você especializar a preocupação. Só que não dá também para a gente fazer o mundo se a gente não tem mão de obra e mãos para isso. Eu lembro de um cenário, só para um caso interessante, uma vez veio um cliente para mim e falou assim, não era olhando para direitos humanos específico, mas falou assim, não, eu quero ter uma governança igual a da Petrobras. Eu falei assim, na época que a Petrobras era um bom exemplo, tá? Só para falar, antes de tudo, a Petrobras era um bom exemplo, tá? Não, eu quero ter uma governança igual a da Petrobras. Eu falei, nossa, bacana, não sei o quê, mas me diz, o que você quer ter? Ele, não, quero ter conselho de administração, quero ter diretoria. Eu falei, tá, mas quem vai ser diretor? Ele, eu. Falei, legal, não sei o quê. Quem mais? Meu pai e meu irmão. Falei assim, top. Aí eu falei assim, e conselho? Eu vou ser presidente. Falei assim, legal, você vai ser diretor e presidente do conselho. Ele e os outros conselheiros? Meu pai e meu irmão. Eu falei assim, já começa que não dá. Não dá quem tem vedação para isso. Aí ele, não, mas eu preciso ter, porque as pessoas vão ver que eu tenho conselho, tenho diretoria, assim, vão achar que eu estou bem estruturado. Trazendo para a nossa discussão aqui, é a mesma coisa. Você pode atrelar mais ao RH, mais ao jurídico, ter um departamento específico, mas deve depender sempre do seu porte. É a mesma discussão que a gente fez quando saiu a lei anticorrupção, que colocou a necessidade de ter programas de integridade. Vai alocar onde? Depende do porte. Depende do porte. Então, eu fico muito feliz de responder que não tem resposta. Vai depender da estrutura. Há orientações, é claro, mas depende da estrutura. Eu acho que até eu me lembrei, né? Eu acho que, sei lá, 80% da economia são microempresas, né? Assim, então, como é que você vai pensar, né? Você está planejando, sabe? Você vai montar uma empresa olhando para um modelo de uma empresa grande, né? Então, é complicado, eu acho, né, Pedro? Acho que tem a ver com isso, assim, também. Eu, por exemplo, estou tentando montar um instituto, né? Então, se eu for olhar como funciona um grande instituto, eu tenho que ter um conselho fiscal de 5 pessoas e tal. Mas, assim, eu não sei se eu tenho 2 pessoas... Você, seu pai, seu irmão, aí você vai montando ali para ter todo mundo. Não, meu pai e minhas irmãs não vão estar afim disso. Assim. Nessa linha, só para complementar, desculpa monopolizar, para muitas empresas você conseguir estruturar que você vai ter banheiro masculino e feminino e não banheiro único,
já é um desafio enorme a depender da estrutura. Aí você, imagina se você falasse, não, agora vamos pensar num banheiro, entre aspas, o terceiro gênero, o terceiro sexo, que também é algo que se discute. Já é um avanço que essa pessoa não... Como assim? Porque o porte da empresa não está preparado para algo a mais. Então, depende, o programa ele tem que ser tão complexo quanto a empresa permite. Caso contrário, ele vai virar um shame program, que é típico de a gente ver também. Entendi. Bem legal essa pergunta, Érica. Se as outras pessoas tiverem alguma pergunta para trazer aqui, é que eu fiz essa cara porque eu tinha pensado numa pergunta e falei, não, vou abrir para as outras pessoas para não monopolizar. E agora eu esqueci completamente o que eu estava querendo pensar, o que eu estava querendo trazer. João, só complementando um pouco a resposta. Desculpa, Bruna, desculpa. Quando a gente fala em implementação de direitos humanos, ela deve ser para todos os setores. Isso pensando numa multinacional, principalmente, uma empresa grande. Principalmente sustentabilidade, pessoas, claro, tem que passar por um treinamento de direitos humanos, entender qual que é a política de direitos humanos que essa empresa vai ter, mas tem que ser ampliado para todos os setores. Aqui a gente também está falando, por exemplo, se a gente está falando uma empresa de agricultura, na originação, o responsável pela originação tem que entender o que é direitos humanos e qual que é o impacto da atividade dele, da atividade da empresa dele e do setor dele para as comunidades e pessoas ao entorno. Então, apesar de muitas vezes ser focado em um especialista estar linkado com uma área como sustentabilidade ou pessoas, o conhecimento e a gestão ela tem que ser comum para todas as áreas. Uhum. Acho que tem a ver também com essa ideia de pluralismo, né? Eu acho que o que eu penso muito é essa integridade, né? Assim, entre as coisas, né? Então, não vai haver um embate entre o setor de desenvolvimento e o setor de desenvolvimento de produtos e o setor dos direitos humanos, né? Porque eles fazem parte da mesma empresa, né? Então, eles vão caminhar com os mesmos objetivos, né? Se forem objetivos puros. Não sei, acho que o Ronaldo é o único que não fez pergunta. Se ele tiver alguma dúvida para trazer para nós, eu realmente fiquei chateado aqui que eu tinha pensado em algo e eu me esqueci completamente o que é que eu ia perguntar. Eu acho que a pergunta que a gente tinha pensado, né, que a gente conversou se direitos humanos é uma... Eu já tenho a minha ideia, né? Eu queria saber o que a Bruna e o Pedro pensam sobre isso. Aquela ideia de que até o Pedro trouxe uma frase, né, que é lacrar para lucrar, né? E, assim, se essa questão de se pensar nos direitos humanos é uma questão apenas normativa, né? Ou de regras, né? Ou se é uma questão... E eu lembrei o que eu ia perguntar. Se é uma questão normativa, e aí eu lembrei da questão que o Pedro trouxe de autorregulação, né? E, assim, eu acho que essa ideia de autorregulação é bastante importante, tal, até porque, como a Bruna trouxe um exemplo, né, da dificuldade de se fiscalizar na pandemia e da dificuldade de se fiscalizar sempre, né, não só pela pandemia, mas a gente vive, principalmente no Brasil, num ambiente muito grande e é difícil mesmo que essa fiscalização ocorra, mesmo se houver um aumento de pessoal, talvez não seja só esse o problema, talvez seja um problema bem de estrutura mesmo e de país, assim, né? Porque a gente vê menos investimento em coleta de dados, né? Por exemplo, na área ambiental, existia os drones, tal, existe uma coleta de dados, tal,
mas isso é uma questão ambiental, né? Então, há uma coleta de dados espacial, tal, sobre a questão do desmatamento. Mas tem coisas que são mais difíceis de você fazer essa coleta de dados, de saber como está, né? Então, eu acho que essa é uma coisa que me veio e que era a pergunta que eu, né, assim, o pensamento que me veio pensando sobre a autorregulação, se a autorregulação poderia diminuir isso, né, me trouxe à mente um pouco algo que eu vinha estudando sobre a regulação das redes sociais, e isso tem bastante a ver com sim, né, trazendo de um ambiente de regulação das redes sociais. Pensar numa regulação feita por ser uma rede, regulação feita pelos próprios usuários, né? Porque a regulação feita pelo Estado ou pela própria empresa é uma regulação que pode demorar a acontecer. Então, nesse sentido. Mas a pergunta, agora eu estou emendando duas perguntas, dois pensamentos. Se a necessidade de se pensar em direitos humanos é uma necessidade normativa, né, de se estar dentro das leis, se é uma necessidade ética das próprias empresas, que as empresas e as pessoas estão modificando o seu pensamento e o mercado em si, né, ou se é uma necessidade de marketing, né? Eu acho que essa era lógico que não tem uma resposta certa, né? Eu acho que eu vou pedir para vocês trazerem, até a própria Carol, né? Trazerem a ideia de vocês sobre isso, né? Se é uma ideia, se vocês acreditam que está acontecendo uma mudança ética ou é apenas uma mudança normativa, ou se as empresas estão só lacrando para lucrar. Queria que vocês trouxessem a opinião de vocês, todos, né? Não só os palestrantes, mas também as outras pessoas, né? Porque diálogos plurais por isso. Bom, vou começar. Quanto a lacrar para lucrar, eu acho problemático quando você envolve empresas de grande porte e que estão fazendo um trabalho profundo. Fazer um trabalho profundo em relação ao impacto que essa empresa está gerando em direitos humanos, ela é trabalhoso, é custoso, e muitas vezes envolve um impacto financeiro enorme. Você tem uma empresa, por exemplo, que ela está comprando de área que vem de grilagem, que vem de uso de agrotóxico irregular, que impacta comunidades ao entorno. Muitas vezes é muito mais barato do que você comprar de uma empresa em que não tem esses impactos. Então, a gente pode incorrer empresas podem fazer isso, falar que elas estão alinhadas aos princípios de direitos humanos, estão super ao entorno de direitos humanos. Não vai ter empresa perfeita em relação a direitos humanos, porque é complexo. A gente está muito atrasado, a sociedade global está muito atrasada para estar super alinhada em um mundo perfeito. Mas as empresas que falam que estão super perfeitas é uma espécie de social washing, que elas utilizam essa imagem perfeita de direitos humanos, ambiental, para lucrar. A gente brinca, né, onde eu trabalho, que se você pegar o relatório de sustentabilidade de uma empresa que está perfeito, e vários outros relatórios que estão perfeitos, parece que o Brasil é perfeito, assim, não tem impacto, o Brasil está lindo, não tem fome, não tem nada. Falta transparência, e por isso que eu sempre falo, transparência é uma palavra-chave, até para o investidor. Você pega uma empresa em que fala que está tudo perfeito, 100%, sustentabilidade 100%, não tem impacto de direitos humanos, e outra empresa que fala quais são os seus impactos e como está melhorando, para o investidor é muito mais seguro investir na segunda empresa do que na empresa que fala que não tem impacto, porque é transparência. Sobre a autorregulamentação, normativas, um dos problemas que eu vejo da autorregulamentação é você realmente não ter, você pensar em impactos de direitos humanos de uma forma muito razoável, tipo, não ser profundo. A gente está tendo os princípios orientadores, várias normativas de direitos humanos, elas hoje, atualmente, a maioria delas,
elas são voluntárias, ou seja, não tem nenhuma obrigação da empresa de fazer isso. Principalmente a partir do coronavírus e de uma discussão sobre uma sociedade de transição econômica verde, se discutiu implementar muito mais forte, através de uma forma de legislação, esses princípios. Então, hoje, a Europa é uma das principais referências de como está sendo implementado em lei. A Noruega aprovou faz 3 semanas atrás uma lei que obriga as empresas norueguesas, seja na Europa ou onde elas estão atuando, a serem transparentes quanto ao seu impacto de direitos humanos. A Alemanha, 3 semanas, um dia depois da Noruega. A gente já tem na França, a gente já tem em vários outros países que estão implementando e na própria União Europeia. No Canadá, a gente já tem 2 casos jurídicos em que mineradoras canadenses estavam atuando na Guatemala, principalmente, se envolveram em violações de direitos humanos gravíssimas, que se envolvem o corpo de segurança privado, a empresa de segurança contratada para essa grande mineradora, se envolver em conflitos regionais, com mortos e violência armada. Então, ela está sendo processada no Canadá. A Cargill e Nestlé está recebendo um processo enorme por trabalho infantil em Malawi, nos Estados Unidos. Então, assim, apesar de terem nascido voluntários, eles estão sendo concretizados de forma legislativa e pelo judiciário de vários países. Eu não sei se eu respondi tudo, porque são várias perguntas, então... Não, eu fiz uma pré-divagação final, ainda vou fazer a divagação final. Mas é isso aí. Eu achei bem interessante essa tua fala, Bruno. Obrigado. Vamos lá. A gente tem tradicionalmente a ideia de que soluções regulatórias, quando elas são top-down, elas tendem a ser mais eficientes. Tá? A gente tem o CONAR, por exemplo, que é um excelente exemplo de autorregulação voluntária e que funciona de forma ímpar. A gente pode também pensar em movimentos de autorregulação compulsória, que é a autorregulação dos particulares por determinação de uma autoridade. Exemplo mais simples de ser analisado é a Bolsa, que se autorregula porque a lei manda se autorregular. Olhando para a questão de implementação de condutas em microsistemas, eu tendo a ver com muito bons olhos soluções autorregulatórias, porque tendem a gerar um impacto mais positivo quando a gente olha a lógica da ação coletiva. A lógica da ação coletiva foi desenvolvida por um cidadão chamado Mancur Olson, que dizia que os particulares, mesmo quando tem a tendência, podem atuar em conjunto, e atuar em conjunto traz benefícios para o coletivo e para eles mesmos, tem a tendência de agir de forma individual. É meio que contra-lógico quando a gente para olhar. Estudos super sérios disso, inclusive é o que é utilizado como base pela Elinor Ostrom no Prêmio Nobel de Economia, que ela foi agraciada olhando para governing the commons, olhando para os comuns. E a gente tem aqui algo que pode ser associado a um common, olhando para um direito humano, que é inclusive uma perspectiva mais moderna da discussão. Então me agrada muito discussões olhando para um lado de autorregulação. Mas ao mesmo tempo, eu não sei em que medida, endereçando a outra questão que o João fez, é eficiente a gente discutir por que eu faço. Eu faço porque o mercado quer, eu faço porque eu tenho que fazer porque é uma questão ética, eu faço porque eu quero fazer. É uma discussão que a gente vai ficar discutindo, é fresquinho porque vende muito porque é fresquinho. É uma discussão que, apesar de importante academicamente, do ponto de vista prático, tem sido feito. Eventualmente hoje, eu não vejo que as pessoas estão falando por uma questão ética, as empresas fazem por questão ética. Hoje eu vejo muito claramente uma demanda de mercado. Que se você não está dentro, você está fora. O mercado está orientando para isso. Quem fez pela primeira vez, fez isso pensando num retorno econômico, indireto, ou pensando numa questão ética. O argumento que a gente fala assim, não necessariamente a gente pensa numa questão ética.
Gente, quando a gente olha os impactos de implementação de direitos humanos no geral, principalmente quando eles são noticiados, há diretamente um ganho de valor de ação. Imediatamente. Não ocorre de você ter uma perda de valor de ação. Então, o impacto econômico, ele existe. Pode, eventualmente, você falar assim, mas eu tenho investimentos. Eu concordo com o argumento, eu tenho investimentos, eu faço isso por outras razões, eu poderia fazer para inglês ver. Eu poderia. A famosa vista grossa. O termo vista grossa eu acho muito bom para isso, né? Vista grossa foi um termo que foi cunhado olhando para a Batalha de Copenhague, que o almirante Nelson tinha as bandeiras levantadas falando para ele recuar, ele coloca o monóculo no olho dele, cara cego, e fala, não tô vendo nada. Continue. E aí foi um massacre. Daí que vem a expressão. Se é uma vista grossa, se é social washing, se é greenwashing, você teria que procurar a motivação e o impacto realizado. Então é muito mais você monitorar o que está sendo feito do que, na minha singela e humilde opinião, a gente ficar discutindo o porquê que eu vou fazer. Talvez seja mais eficiente. Não estou falando que não é importante essa discussão, mas é tão difícil você entender o que está por trás. A gente sempre discute muito e vai meio que na linha do que o João falou, que a Bruna falou, a gente tem que modificar as estruturas para modificar a realidade. Modificar as estruturas para modificar a realidade. O Comparato dizia muito isso. Até que o Comparato, uma vez, falando para o professor Calixto Salomão Filho, trouxe uma reflexão que eu reproduzo hoje, o professor Calixto que me contou, porque eu acho ela muito boa. A gente fica falando de mudar a estrutura, mas antes disso a gente tem que mudar pessoas. Não adianta nada a gente querer mudar a estrutura se a gente não mudar pessoas, que é tão mais difícil e tão mais importante. Então, eu acho super interessante a análise do porquê. Por que que eu faço? Mas eu acho tão importante quanto até mais relevante, tá rolando. Como que eu conformo e coloco num direcionamento o que está acontecendo. E posso gerar incentivos para isso. Uma técnica autorregulatória, ou mesmo regulatória, muito eficiente é a técnica de labeling. Em empresas que por meio de etiquetamento de certificações com condutas. Pode ser algo interessante de ser explorado. Não é a melhor técnica, não é a mais eficiente, mas pode ser interessante. Você vai lá e você cria um segmento de negociação, por exemplo, na Bolsa, que só empresas que estão adequadas ou estão em conformidade com padrões de direitos humanos podem entrar. Aí você o quê? Você segrega e você acaba tendo um nicho específico. Pode ser um caminho. Não digo que é o melhor, mas a gente tem várias formas de identificar isso. Aí a empresa vai querer integrar esse segmento. Por quê? Eventualmente porque ela é mais valorizada se estiver lá. Eventualmente porque ela quer estar lá, porque ela tem uma questão de ética de estar lá. O importante é que ela vai estar lá. O meu pensamento é parecido com o teu mesmo, assim, eu acho que o que importa é rolar, né? É mais rolar e não o motivo que isso está rolando, né? É que a discussão se traz como se isso diminuísse o valor de uma ação, né? De uma ação de uma empresa e tal. Mas isso não diminui, né? Não importa porque ela está fazendo, eu acho, assim. Eu tendo a pensar igual você mesmo, assim, achei interessante a reflexão do Pedro. Eu fui colega da Bruna numa pós em direito administrativo, né? Eu acho que a gente não tem seguido muito o direito administrativo. Lógico, né? É uma coisa que a gente gosta, tal. E aí quando o Pedro falou, é justamente isso, né? O fomento, né? Uma forma de fomento, uma forma do Estado subsidiário, essa ideia dos selos, né? Lembrei disso, assim. Não é uma forma de fomento que não envolve dinheiro, né? Mas um Estado criar um selo, assim, que não obrigue a pessoa a fazer certas coisas, mas é um selo que certifica que a pessoa age daquela maneira, né? Não precisa ser só o Estado também, pode ser uma união de empresas nesse sentido, assim. Eu acho que essa pergunta, apesar do que a gente falou, ela é totalmente interessante, porque é uma pergunta que ela sempre retorna, né? Sempre se olha para empresas que agem na proteção dos direitos humanos, sempre se olha com essa ideia de que a empresa está querendo conseguir o marketing, mas
é irrelevante, eu acho também. Assim, né? Irrelevante, não sei se é a palavra certa, mas é meio, né? Acho que o Pedro traduziu bem assim, a ideia. Bruna, você está com o microfone aberto. Eu só queria complementar e até acho que uma crítica, assim, acho que um dos grandes problemas a gente pensar a bolsa exigir sobre direitos humanos e outras formas de empresa é que muitas pessoas não sabem nem o que é direitos humanos e muitas vezes a discussão de direitos humanos ela enfrenta até um preconceito sobre o que é direitos humanos. Trabalhando principalmente assim com a agricultura, em que ultimamente eu venho tendo, é muito fácil encontrar, você vem falar sobre, a gente trabalha com direitos humanos e te chamarem de petralha, te chamarem de comunista e às vezes até uma cláusula de trabalho escravo básica. Então, às vezes é muito difícil discutir, principalmente nas áreas rurais, em outras sociedades mais conservadoras sobre o que é. Então, como que a gente vai fazer a B3, por exemplo, implementar uma norma de direitos humanos, muitas vezes não sabe o que é direitos humanos, qual que é a profundidade, muitas vezes é confundido até por cumprir legislações trabalhistas básicas. Então, isso acho que é um grande desafio, a gente pensar sobre isso. Eu acho que volta para aquela questão que eu falei da avaliação, né, e dos dados, né? Então, se você cria uma forma de avaliar, a empresa pode seguir ali ou macular dados para dizer que ela está cumprindo aqueles requisitos e que ela é uma empresa que pensa os direitos humanos, né? Assim, a Carol, ela Posso fazer uma consideração? Oi? Oi? Posso só fazer uma consideração a respeito dessa última sua provocação, João? Claro. Ou você quer falar antes? Não, pode ir. Então, eu queria fazer uma consideração porque foi colocado aqui que não interessa muito a motivação das empresas, no caso, por que elas estão agindo em conformidade com os direitos humanos, e, enfim, e também a questão da autorregulamentação. Eu creio que é muito importante, sim, a autorregulamentação, até porque a gente não fique sempre dependente de uma norma estatal que demora, sei lá, meses ou sei lá quantos anos para ser produzida, mais outros tantos para ser implementada e depois fiscalizada. Mas eu acho que a questão da motivação das empresas é muito importante e essencial, e aqui vai a minha crítica também a esse posicionamento, é que do porquê que nós estamos procurando efetivar os direitos humanos a médio e longo prazo. O que nós queremos? Nós queremos transformar a sociedade, aí eu digo não só brasileira, mas global, em um ambiente em que são respeitados efetivamente os direitos humanos, ou nós queremos simplesmente dizer que aquele label, assim, olha, aqui nós respeitamos. Porque me parece que se o objetivo for simplesmente dizer, olha, estamos cumprindo porque estamos cumprindo, seja por meios de autorregulamentação ou de legislação, seria muito fácil, porque as empresas fariam ali aquela coisa só para inglês ver mesmo, ou seja, eles efetivam para os outros, para um público externo, enfim, para o mercado, digamos assim, mas internamente elas não têm aquela cultura, ou seja, muito provavelmente, e aí pensando na área trabalhista, não é como minha área que eu tenho mais interesse, muito provavelmente os trabalhadores ali envolvidos na cadeia de produção não estariam abarcados por essa proteção que é tão essencial. E não é só proteção, como bem a Bruna disse, não são só direitos trabalhistas, são direitos humanos de toda pessoa humana. Então, neste sentido, me parece que, de início, é óbvio que se as empresas estão fazendo, e aí, independente da motivação, digamos assim, se é realmente implementar os direitos humanos ou se é só para cumprir uma tabela, para ficar bonitinho no mercado e conseguir ativos financeiros, seja lá o que for, me parece que, num primeiro momento, até ok, tudo bem você desvincular um pouco essa questão da motivação. Mas eu penso assim, a médio e longo prazo, me parece que nós temos sim que nos preocupar com essa motivação, porque se a intenção
transformar a Declaração Universal dos Direitos do Homem, o que seja, ou os instrumentos que nós temos, os tratados sobre os direitos humanos, não só em uma folha de lei, em uma carta de intenções, mas sim em algo real, em algo efetivo, nós temos sim que pensar em como as empresas estão tratando isso, em como elas estão efetivamente implementando. E aí, na minha visão, não importa se é por meios autorregulamentativos ou até mesmo na lei. Mas me parece que, às vezes, a lei, em certas questões, ela traz, sim, um reforço argumentativo para a necessidade de observação desses direitos fundamentais, desses direitos humanos. Então, nesse sentido que é a minha colocação, eu acho importante, sim, a gente discutir isso, a médio e longo prazo, principalmente. Eu entendo que vocês colocaram, mas talvez eu não tenha me feito tão claro assim, mas eu vou fazer uma ponderação. Você atua com o direito do trabalho. Vamos colocar, então, que o respeito dos direitos trabalhistas é algo que é desejável. Você consegue saber se o empregador está respeitando o direito trabalhista porque ele acredita no direito trabalhista ou porque ele respeita? E se ele respeita porque ele acredita ou porque ele respeita, muda alguma coisa em algo que a gente consegue, vamos colocar assim, avaliar? Porque a gente não consegue saber o que as pessoas pensam. A gente sabe se eles implementam ou não implementam o regramento, o autorregramento ou a regulação imposta pelo Estado. Quando a gente coloca assim, quando eu questiono é prudente ou é necessário de saber a motivação para tanto, é legal saber. Mas o mais importante é o que está acontecendo. Se eu tenho uma empresa que respeita todos os direitos trabalhistas, direitos humanos, mas as pessoas não acreditam nisso, mas respeitam, estão respeitando. É mais importante estar respeitando do que a gente questionar o porquê disso. Nesse primeira análise. E aí, para complementar a forma, o racional que eu coloquei, que não precisa estar certo, tá? Longe disso, não precisa concordar comigo. Eu também vejo que quando a gente pensa em qualquer tipo de solução, quando a gente fala assim, talvez a bolsa não seja o ideal, às vezes o mercado ele é mais eficiente. Não é a gente discutir o que é ideal, mas é discutir eficiência em curto, médio prazo. Óbvio, o melhor vai ser mudar as pessoas. Mas quando a gente fala assim, a gente tem que ter uma mudança de cultura. Em qualquer forma de implementação de governança corporativa, estrutura de governança, a cultura é o último que você muda. Primeiro o processo, depois estrutura, pessoas, cultura. É o último, é tão difícil para você mudar a cultura. Eu acho super válido. Só que mais importante do que a gente olhar para o dever ser, é como que a gente consegue impactos. E para a gente conseguir mudar a cultura, é uma mudança geracional. Como o Gustavo me colocou, é educação. Não é apenas a lei, não é apenas autorregulação, não é apenas regra. É uma mudança geracional. E é muito difícil mudar uma geração. Então, é nesse sentido que eu coloco que, eventualmente, não vale tanto a pena a gente querer discutir a motivação agora, mas começar a ter a implementação. E depois você muda as pessoas. Eu concordo com vocês. Não é uma discordância. Eu vou... como devido ao adiantado da hora, né, sempre se fala essa palavra, acho que eu vou encerrando aqui. Eu comecei o nosso encontro falando sobre Sociedade 4.0, falando sobre um autor chamado Otto Scharmer, e eu estou com o livro dele aqui, Liderar a partir do futuro que emerge. E foi dessa ideia que eu... E aqui ele fala, né, a evolução do sistema econômico egocêntrico para o ecocêntrico. E aí, é daí que eu tiro a palavra do ecocêntrico. E aí ele está contando aqui, ele é de um grupo, né? Nesse grupo tem o Peter Senge, escreveu um livro chamado A Quinta Disciplina, e eles trabalham no MIT na área da administração pública, né? Da administração de empresas e tal. E aí eles estão falando sobre a quinta disciplina, tal. Ele fala sobre que o Peter desenvolveu várias ferramentas de mudança organizacional dentro das empresas, tal. E que ele via que algumas empresas isso dava certo e algumas empresas isso dava errado. E aí ele fala aqui, né, ele conclui.
A qualidade dos resultados produzidos por qualquer sistema depende da qualidade de conscientização dos participantes que operam esse sistema. Ou seja, é isso que a gente está falando, né? Isso que a Carol trouxe para nós sobre essa ideia de conscientização das empresas, e que seria importante essa conscientização se a gente quiser, aqui o que ele fala, né? Não podemos transformar o comportamento dos sistemas enquanto não mudarmos a qualidade da atenção que as pessoas dedicam às ações que realizam nesse sistema, tanto individual quanto coletivamente. Então, eu acho que essas duas citações que eu achei aqui no livro, bem rapidinho, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Então, realmente se trata de uma necessidade de mudar a conscientização, mas como o Pedro falou, eu acho que essa mudança de conscientização é uma coisa que ali, até complementando com o que o Gustavo falou, com a questão de educação, né? Mas assim, as pessoas vão mudar a conscientização não por uma educação imposta, né? Mas por uma conscientização ecocêntrica, no sentido de se perceber que do jeito que caminha, a gente não está caminhando bem, né? Então, tem um outro autor que eu acho bastante interessante, que ele fala que a gente caminhava para uma baixa imunidade do nosso corpo social, né? Que a gente vinha caminhando por um desinvestimento em saúde pública, por exemplo, e desinvestimento em vários outros setores, e que um vírus chegou nessa sociedade que estava totalmente desorganizada e conseguiu fazer o que ele conseguiu fazer. Eu achei bem interessante isso, de uma imunidade de um corpo social, né? Então, assim, a gente pensar realmente, pensar o ecocêntrico seria pensar justamente nessa nova, né, em uma proteção do nosso corpo social como um todo, para que a gente não seja atingido por um vírus, né? Por mais que a gente tenha por mais que alguns lugares tenham tido um tipo de ação que deu certo, ou um tipo de ação que deu errado, né? Mas é uma ação coletiva que não deu certo, né? Porque a partir do momento que um estado bloqueou vacinas porque queria vacinar o seu público primeiro, já a gente viu, né? Ou a partir do momento que um estado, que as empresas lá correram, e aí questão das patentes, tal, como que a gente conseguiu chegar nesse momento que a gente não tinha uma solução rápida e tantas pessoas morreram, né? Então, o que a Érica falou? A continuidade de investimentos nas políticas e culturas internas implementadas talvez seja possível mensurar o comportamento das empresas com os direitos humanos. Bom, eu acho que já estamos aqui 1h30, né? Um papo muito bom, muito legal. Não sei quanto vocês esperavam. Eu esperava que fosse esse tempo mesmo. Acho que a gente vai começar a ficar cansado aqui. Então, eu queria agradecer a Bruna, agradecer o Pedro, agradecer a Carol que participou, agradecer a Érica que participou, o Ronaldo que chegou atrasado, e o Gustavo também. Mas muito obrigado a todos. Se vocês quiserem, né, Pedro e Bruna, dar suas palavras finais, tá aberto, e já vou me despedindo de todos. Um abraço. Bruna, então, fazer as primeiras damas, então. Bom, muito obrigada por ter convidado, João. Foi bem interessante a conversa. Compartilhei uns links ali para quem quiser se interessar um pouco mais da área. A área está crescendo aqui no Brasil, está tendo discussões mais fortes. A gente tem alguns grupos de pesquisa, a FGV tem, a Federal do Juiz de Fora também tem, em relação a empresas de direitos humanos, para acompanhar as discussões. A gente vai estar vendo mudanças, então é sempre importante entender melhor o que é essa área, quais são as discussões, quebrar um pouco mais a cabeça para entender
algumas discussões que não são tão legalistas, tão do direito, mexe um pouco mais com política, social, empresarial. Então, é sempre muito interessante. E fico disponível, acho que o João pode compartilhar meu contato depois para quem tiver interesse, para tirar dúvidas e conversar sobre o tema depois. Eu vou compartilhar esses teus links na descrição aqui nos links que você passou, né, Bruna? Na descrição do YouTube, lá, quando eu colocar no YouTube. A Carol é a nossa secretária lá, ela vai colocar. Tô brincando, vai deixar que eu coloco. Tá bom. Eu queria só agradecer imensamente a oportunidade, o convite, parabenizar muito a Bruna, achei super bacana, aprendi muito com ela, também os comentários que a Carol fez, e eu fico totalmente à disposição de vocês, para quem quiser bater um papo, pelo Instagram, eu estou à disposição de vocês, e a gente vai conversando. E parabéns pelo projeto, pela iniciativa, João, super agradável, super interessante. Valeu, então, um abraço a todos, até a próxima.